Ó, pelo menos essa é a última parte do livro didático nessa questão da matemática financeira que ele traz, tá? Então, eu vou colocar aqui a última parte, que é atualização financeira. Tá, para que ela serve, né, no final das contas? Para que essa atualização financeira geralmente ela serve? Quando a gente, por exemplo, você tem lá o boleto, né, do carro de 60 parcelas, a desgrama toda, aí você vê que as parcelas são iguais. Entretanto, se você, por exemplo, visita o site, tipo, que fez o parcelamento para você, você vê que se você pagar a parcela adiantada, você tem um desconto, tá? Mesmo que seja alguns dias. Então, ele acaba calculando para você um descontinho, nem que se for de lá R$ 2, mas se você for ver a longo prazo, 2 em 2 em 2, né? 60 vezes vai dar quase 120 pau, apesar de ter pagado uns juros do caramba. Então, o que que acontece? Eu vou pegar um exemplo que é dado aqui, mas a gente pode calcular direto por uma fórmula, tá? Então, pensar o seguinte, a gente tem uma prestação, então, por exemplo, o valor da minha prestação, ok? A prestação que eu tenho hoje, por exemplo, para pagar, ela é de 238,82, tá? Então, você tem uma parcelinha lá para pagar. Só que aí o que que acontece? Você paga essa parcela com 6 meses de antecedência. Então, esse seria o tempo, o período. Então, período de antecipação. Certo? Então, a gente tem período de antecipação, 6 meses que a gente tem aí no caso. Ok? Tendo esses 6 meses antecipados, o que que a gente vê? Que a taxa de juro composto do financiamento, por exemplo, do carro, tá? Então, a taxa de financiamento, a taxa, certo? Que seria o I, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser exatamente a 3% ao mês. Então, 3%, 3% ao mês. Na fórmula tem que lembrar que a gente vai fazer o que? 0,03, que nem a gente tinha visto como transformar porcentagem em um número, tá? Número decimal. Então, o que que a gente acaba fazendo, se a gente for pensar? Basicamente, é a fórmula do quê? É a fórmula dos juros compostos. Então, se a gente pensar lá em montante igual o quê? Capital, não é isso? I1 mais I sobre T, seria basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Então, se o meu valor da montante, né, que eu pagaria é de 238,32, certo? Aí eu tenho um valor de capital, que seria o quê? O valor a ser pago, tá? É o valor presente, tá? A gente vai chamar, então, ao invés de chamar isso daqui, a gente vai pôr cada um dos valores. Então, a montante da dívida, certo? Seria a própria dívida em si, ok? Então, a prestação é a dívida. Dívida D, ok? Aqui é o período. Período, a gente já viu lá anteriormente. Período é o tempo, T, certo? Isso aqui é a taxa, tá? O I que a gente já sabe. E aí, esse valor que a gente vai calcular aqui é o quê? É o valor presente. Por que valor presente? Porque é o valor que eu vou pagar, né? O valor que, nesse exato momento, eu vou fazer o pagamento. Então, 1 mais o quê? 0,03. Deixa eu apagar esse negócio aqui, ficou feio demais. Então, mais 0,03, certo? Colocando num tempo de quanto? De 6. Então, quando a gente tem o cálculo aqui, o valor presente seria o quê? A parcela 238,32, só que antecipada em 6 meses. Então, a gente tem um valor de 1 mais 0,03 elevado a 6, tá bom? Então, vou só apagar aqui, ficou feinho, aí 6, tá bom? Portanto,
no final das contas, isso daqui vai dar o quê? Aproximadamente, certo? 200. Quer dizer, na parcela que você pagaria 238, certo? Você acabou pagando 200. Então você teve um desconto de quanto? De R$ 38,82, tá? Então, para efeito de cálculo, nos nossos valores, então se a gente for ver aqui, o que seria o valor presente? O valor presente nada mais é que o quê? Certo? A montante, quer dizer, a dívida que eu tenho, certo? Dividida por quem? Por 1 mais a taxa, certo? Elevado ao quê? Ao período de antecipação. Então, se você vai pagar 6 meses, tem que ver se a taxa de juros é de 6. Então, e se for ao dia? Aí você fala assim, eu vou pagar 15 dias antes. Então, o que você tem que fazer nesses casos de 15 dias? Nesses casos de dias, não se esqueçam, um mês, indiferente se é agosto, se é julho, se é fevereiro, tá bom? Um mês comercial, tá bom? Comercial, comercial. Vou pôr comercial aqui porque vai que a pessoa fala, a pessoa não escuta, aí ela vai falar assim, não, ele falou que o mês tem 30 dias. Não, não é 30 dias. 30 dias é só quem tem é mês comercial. Então, 30 dias. E alguns meses do ano, antes que alguém fale alguma coisa ou pense alguma porcaria velha. Então é isso. 30 dias é um mês comercial, ok? Então, aí você divide essa taxa por 30, você acha o dia, e aí pelos dias de antecipação, você acaba achando o valor. Se você vai antecipar 15 dias antes, o valor, a gente tem então como prever o quanto vai sair o valor presente nessa data, tá bom? Então é isso. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, né? Bom dia agora. Então, muito obrigado.